Olá, bom dia. Boa tarde, na verdade, agora aqui, meio-dia, dia 20 de abril, meio-dia. Vamos falar hoje aqui sobre mercado financeiro, sobre ideias, histórias, sobre. Opa, já está aqui. Nosso convidado aqui já foi o primeiro aqui da Oi. Aqui também minha namorada Sara Graziella, também aqui presente, já dando uma carinha e um olá. Gilvan já está aqui com a gente, aqui no nosso Conversa com Ganime, dessa segunda-feira, meio-dia, também no nosso podcast Conversa com Ganime e no YouTube, para quem não conseguiu assistir ao vivo. Já já a gente está aqui com o nosso convidado, nosso meu amigo Gilvan. Gilvan, só um instantinho aqui que eu já vou te colocar aqui na conversa. Cadê o Gilvan? Opa! Bom dia a todos. Cadê o Gilvan? Ah, Grande chegou. mestre Aí, Ganini, como é que é você tá? grande Gilvan, tudo bem? Pô, tava Tudo bonito com bem? óculos, tirou por quê, poxa? Pô, eu tava distraído aqui de óculos, fazendo umas leituras aqui antes. Tava de óculos, que Ah, bom te ver aí. Poucas pessoas sabem que nós somos contemporâneos no xadrez. Eu fiquei muito feliz e tô muito feliz de reencontrar. A gente se encontrou algum tempo atrás. Mas eu conheço o Ganini antes da vida política, né? Posso me muito orgulho de dizer antes, isso. né? Muito É isso aí, antes. muito... Eu era uma criança, ainda você também, né, Gilvan? Não se muda nada. A gente tinha o quê? Uns 16, 17 anos? Acho que tem mais, acho que deve ter uns 20 aanos. 20 anos, mais ou menos. É muito Ou bom, mais muito bom. até, porque eu jogava xadrez, eu joguei xadrez até entrar para faculdade, mas joguei bastante dos 14, ali, mais ou menos por volta dos 14 anos. Né? Tô com 37 feitos ontem, então deve ter aí uns 20 e poucos anos, isso mesmo. E aí, Não, João, fala aí, fala quero aí. aproveitar e dizer, acho que todos aqui também na live gostariam de te dar feliz aniversário, né? Para quem não teve oportunidade, eu te mandei ontem pelas redes sociais. Feliz Obrigado, aniversário, muitas felicidades anos de obrigado. vida, viu? Muito obrigado, amigo. Obrigadão. Ó, quem está assistindo aqui a gente agora, hoje, eu tô aqui com o Gilvan Bueno. Gilvan Bueno ou Gilvan Costa? Como é que... Ou Bueno O Costa, normal Gilvan. fica Bueno Costa, não pode João Bueno Costa, basicamente. Época do Bueno xadrez. Costa. É. E eu vou deixar você se apresentar, Gilvan, para quem está chegando aqui agora. Queria que você se apresentasse aí para o pessoal que tá assistindo ou ouvindo a gente, né, pelo podcast. Primeiro, primeiro agradecer a todos por essa especial convite, né, de um grande amigo que vem realizando um trabalho muito bacana, muito sério, me orgulho de falar sobre isso. Meu nome é Gilvan Bueno Costa, eu tenho 39 anos, sou administrador, tenho uma passagem no mercado financeiro de 11 anos, comecei lá na Geração Futuro, passei pelo Itaú, depois fiquei no BTG Pactual, saí do BTG Pactual, fui para a carreira de agente autônomo, me tornei sócio nos maiores escritórios do Rio, e sair para construir uma escola de negócios que vise trabalhar com a democratização do mercado de capitais. Essa é uma das bandeiras que eu levanto. Eu acho que o Brasil hoje consegue fazer a ascensão social e econômica utilizando o mercado de capitais e trabalhando isso com outras esferas, né? O Brasil ele tem um problema que é 1% dos mais ricos controlam 50% do PIB brasileiro. Eu preparei alguns slides aqui para passar, Ganini, rapidamente, depois eu apresento. E um dos meus propósitos é democratizar esse acesso, levar isso cada vez mais para outras esferas. E aí eu conto com o apoio de todo um corpo docente, são mais de 20 pessoas na operação, e os amigos especiais como você, Ganini. Muito prazer, muito obrigado. Só para destacar anteriormente, né, eu consegui realizar essa passagem pelo mercado financeiro, fazendo o Enem, fazendo basicamente um CIEP, né, fiz escola pública, fiz um CIEP, fiz o Enem, tirei uma boa nota no Enem, consegui uma bolsa via ProUni, entrei lá para Estácio, por ser o curso de gestão financeira, que é equilibrado à administração, e foi dessa forma que eu entrei no mercado de capitais. Mas, o Gilvan, você falou aí que seu trabalho hoje, né, depois que você saiu, não do mercado financeiro, que você continua no mercado financeiro, mas das Continua. empresas que você trabalhava, trazer educação financeira, né, trazer conscientização sobre isso para as pessoas que não têm
tanto acesso. Como é que é isso? Eu que vivo ali na Câmara hoje, eu encontro dificuldade, não só com os meus colegas parlamentares, mas também com a população, quando eu tenho que votar alguma coisa que, pelos olhos mais simples, né, um entendimento mais superficial do tema, às vezes eu estou votando contra, né, o que a população entende ser aquilo que defende a população. Mas que eu sei que na teoria, ou pelo menos e até na prática também, aquilo ali é a melhor forma. Então eu percebo essa dificuldade de trazer os conceitos, né, de finanças, de mercado financeiro, para a população de maneira geral. Como é que é isso? Como é que é o seu dia a dia? Né? Que você não só está levando de conceito, mas também o que você está aprendendo, né, nesse meio aí de educar a população, de educar as pessoas com relação aos conceitos financeiros? É bem interessante, eu quero destacar um trabalho que eu acabei de fazer agora em fevereiro, antes da pandemia, para contextualizar isso, né? É basicamente a Federação dos Bancos, a FEBRABAN, o Ministério Público Federal da Bahia, junto com o Instituto Ser Mais e a InFebraban, que é o Instituto da FEBRABAN, me convidaram, por quê? Eles fizeram um estudo e perceberam que tinham poucos negros no mercado financeiro, e eles queriam fazer um programa de igualdade no mercado financeiro. Foi muito legal. Eles selecionaram 600 jovens, desses 600 jovens, 70 passaram para uma fase final. O que é trabalhar no mercado financeiro? Você precisa de um selo de qualidade, uma certificação, como se fosse algo parecido com o ISO 9001. Então tem selos, né, no mercado financeiro para você trabalhar. Então o primeiro selo chama CPA 10, o segundo selo chama CPA 20, e assim sucessivamente vai tendo CE e outras certificações. Então todos os profissionais que trabalham num banco, eles precisam de uma certificação. Então eu criei inicialmente uma escola que preparava os profissionais para trabalhar no mercado financeiro. Depois eu percebi que o Brasil, eu quero te mostrar os números aqui, Ganini, rapidamente, é o seguinte, ó. Hoje, em números, tá, existem, né, nessas certificações, apenas, somando as principais, né, tem um órgão chamado Ambima, que é o órgão que certifica. Então, a Ambima mostra que existem no Brasil 585 mil pessoas certificadas, né? E aí, o que era o meu trabalho nessa certificação, Ganini? Eu tinha que pegar 60 jovens que nunca passaram pelo mercado financeiro, que não tinham nem noção nenhuma de nada, e aprovar eles nessa prova. A taxa de aprovação nessa prova, segundo os dados da Ambima, é de 45%. E graças a Deus eu consegui realizar uma aprovação de 73%, quebrei a média do mercado. Então, com uma metodologia, com uma escola, com uma série de processos educacionais, né, de metodologia de estudo de caso, Ganini, eu peguei 60 jovens que nunca conheciam o mercado financeiro, que não tinham noção nenhuma, e aprovei. Então, qual é o objetivo? Essa é uma das histórias, né? Então, quando nós começamos essa escola, eu comecei fugindo dos grandes centros urbanos e fui para o interior. Então, Nova Iguaçu, recentemente nós estivemos aí em Itaboraí, agora em Salvador. Então, eu procurei nesses locais apresentar o mercado de capitais. No primeiro momento, Ganini, era a ideia de trabalhar em bancos, cooperativas de crédito e tal. Hoje, o nosso momento é o seguinte: é levar isso para a população em geral. Porque a grande pergunta é como nós iremos fazer a ascensão social e financeira das pessoas se elas não têm renda. Então, um garoto que ele aprende, por exemplo, programação, gestão de negócio, mercado de capitais, depois a gente fala sobre isso, sobre crédito, ele tem chance de ganhar mais, né? Você hoje pega um garoto que sabe programar, ele vai ganhar em média aí 100, 200 dólares a hora, com certeza ele vai ganhar mais. Então o trabalho da escola hoje é fazer uma ascensão social e econômica por 4 grandes pilares, né? Então o meu dia é construir uma metodologia que faça, que traga resultado no finais, que fale de finanças, tecnologia, gestão de negócio e mercado de capitais. E, Gilvan, qual é o nível, no sentido de conhecimento do mercado financeiro, de economia, das pessoas, dos jovens que entram no seu programa? Né? Que você está falando aí que é um pessoal que vai fazer uma certificação, né, para ter um nível de conhecimento ainda mais alto. Como é que é quem começa com você, começa qual o nível básico? Então, ele chega normalmente sem entender como é que funciona o mercado de capitais. Tem um outro dado para a gente falar o seguinte, que é uma reportagem da Exame,
muito legal, que só para você entender qual o nível, né? Hoje, o Brasil tem 45 milhões de pessoas desbancarizadas que não sabem nada do sistema financeiro, né? E aí, o grande ponto é o seguinte, Ganini, são 45 milhões de pessoas que não sabem nada. Então, esse jovem ele chega lá normalmente sem nenhum conhecimento, né? E a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, a gente não pode falar de matemática nua e crua, a gente tem que falar de estrutura, de conceito, de estudo de caso. Então, ele chega lá sem saber nada, e a gente mostra para ele como é que é uma estrutura de uma empresa SA, uma sociedade anônima, e começa a explicar para ele como é que funciona e como isso cai na prova. Esse era o primeiro modelo, é um modelo vencedor. Nós estamos há mais de 3 anos em Nova Iguaçu, fazendo um trabalho bastante abrangente ali. Agora a gente está entrando em Caxias e São Gonçalo, praticamente. Então a ideia é levar para esses polos e ensinar, por exemplo, como é que você empreende. E uma das questões, Paulo, que você falou na Câmara Sem Dificuldade, e recentemente eu fiz um trabalho para o Sebrae, agradecer também até o Guilherme, que está lá no Sebrae também, que sempre é um grande entusiasta, é que por que de cada 10 empresas que abrem, no final dos 5 anos, só vão existir 2? Crédito, né? O crédito é caro no Brasil, é difícil para o empreendedor, você está aí na Câmara trabalhando com isso, conseguir atravessar essas altas taxas de juros. Então, se o Brasil utilizasse, por exemplo, como os Estados Unidos, o mercado de capitais, sabe, o Ganini, ajudando a empresa, tirando essa burocracia, permitindo uma empresa virar SA, uma sociedade anônima que tem ali alguns benefícios. Uma outra questão, Ganini, nós não temos aqui no Brasil, e é por isso que eu admiro muito o seu trabalho, uma bolsa de tecnologia, uma bolsa de valores, por exemplo, como tem nos Estados Unidos a Nasdaq, como tem na Índia, para você ajudar o cara que está criando uma startup a ter uma linha de financiamento, porque se ele não tiver linha de financiamento, ele vai recorrer a um banco, senão ele vai ter que conseguir investidor. Eu fiz um programa agora atual falando o seguinte, as startups, o Ganini, não tem dinheiro, né? E não só as startups, o Brasil tem algo em torno de 13 milhões de micro e pequenas empresas que estão sem crédito, Ganini, que estão esperando uma ajuda, um socorro. E esse é um dos maiores desafios nossos. Gilvan, antes de entrar no detalhe desse tema, que eu acho que é interessante, queria fazer mais algumas perguntas aqui e aproveitar para deixar o pessoal aqui à vontade de fazer pergunta. Né? O pessoal que está chegando aqui agora, eu estou aqui com o Gilvan Bueno, o cara é fera em mercado financeiro e ele está atuando hoje, depois de anos de experiência no mercado financeiro, né, há 3 anos, em uma escola de educação financeira justamente para democratizar, né, o conhecimento e o acesso ao mercado financeiro. E o Gilvan está explicando aqui um pouco da metodologia, do treinamento dele. Então, quem estiver chegando agora e quiser saber mais sobre esse tema, e até mesmo a gente vai começar daqui a pouco a entrar no tema do custo de capital, do acesso a crédito, dificuldade para quem quer empreender, pode deixar aqui sua pergunta aqui, diretamente aqui na nossa live, aqui no Instagram, e a gente vai fazendo aqui as perguntas ao longo da conversa para o Gilvan e para mim também. Vou evitar aqui, tem algumas perguntas já sobre política, sobre governo e tudo mais. O papo hoje aqui é outro, né? Então, se tiver alguma coisa a ver com o tema, eu respondo aqui, se não, se der um tempinho, no finalzinho eu respondo. Mas o objetivo aqui é fazer pergunta para o Gilvan, principalmente, ou para mim, mas se for ligado ao tema aqui da live de hoje. Gilvan, voltando aqui, os jovens que entram aí no seu curso, tem que ter 2º grau, tem que ter 3º grau, tem que ter graduação, ou tem algum nível básico para entrar? Como é que funciona? Excelente pergunta, Gani. Não precisa, normalmente o 2º grau é importante. A gente trabalha com um público de 18 a 26 anos no primeiro momento, porque ele é dividido em 2 momentos, tá, Ganini? Primeiro, um público que é o seguinte, por exemplo, alguns bancos, eles têm um plano de carreira que você começa como jovem aprendiz, vira estagiário e depois você é efetivado. Então, às vezes, você tem jovens ali de 18, 19, 20 anos que acabaram de sair da faculdade ou que estão cursando a faculdade. Então, esse é o primeiro nicho de público-alvo. O segundo nicho já são os bancários, né? Os bancários, os cooperativados e pessoas que trabalham em empresa, elas estão ali tentando otimizar, maximizar o retorno das empresas, então eles participam do curso e até da sua carreira também. E um terceiro público é o público investidor, que é um pouco mais de idade mais avançada, porque acaba sendo uma grande formação no mercado financeiro. E então as pessoas inicialmente precisam só do 2º grau. As provas da Ambima, o Ganini, não exigem
segundo grau, nível superior para ser realizada. Então, qualquer pessoa pode realizar a prova. Isso é até bacana, porque o mercado de capitais no Brasil ele passa por uma coisa muito similar que foi os anos 80 nos Estados Unidos. Eu agora, em dezembro, fiquei 30 dias em Nova York estudando muito o que aconteceu lá na década de 80. Por quê? Fiz questão de estar lá estudando. Porque você pode ter pessoas que são psicanalistas, de marketing, das mais diversas profissões, educação física, qualquer profissional consegue trabalhar no mercado financeiro se tiver uma certificação, se tiver esse selo de qualidade. Então, ele não precisa dessa necessidade de ter o segundo grau, ele só precisa ter a competência e as certificações para trabalhar no mercado financeiro. Por exemplo, eu tenho 3 certificações para trabalhar no mercado, tirei há 10 anos a CPA 20, que tem hoje 150 mil pessoas, tirei a CEA, que é uma certificação de especialista Ambima, que tem 7 mil pessoas no Brasil, e tirei recentemente a Ancor, que é uma certificação para você ser autônomo. Então, independente da sua formação, você consegue trabalhar no mercado, tendo esse selo de qualidade. E qual a importância dessas certificações? Ela te dá um selo de qualidade, uma proficiência, como se tivesse um conhecimento e pudesse falar de investimentos. Isso é ótimo. O que aconteceu? Há quase 15 anos atrás, exatamente, a Ambid e a Ambima, que eram 2 instituições, se fundiram e criaram a Ambima. A Ambima é uma entidade de classe que tenta regulamentar o mercado ali com boas práticas. Então, a Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimento e Mercado de Capitais, falou o seguinte: todos os bancos devem deixar os seus funcionários certificados para ofertar investimento. Por quê? Porque antigamente você ia falar de investimento e te ofertava alguma coisa que não era correta com o seu patamar de investidor. E aí você acabava tendo um grande problema. Então, para acabar com esse nível de problema, a Ambima fechou um acordo com os bancos onde todos os profissionais deveriam ser certificados para ofertar produtos de investimento. Então, isso é ótimo, porque acaba deixando o mercado com maior qualidade. Tem algumas perguntas legais aí, hein, Ganini? Vamos lá, então. Ó, o Bruno está perguntando aqui o que você acha do CFA. O Bala, né? Bala 2253 é o Bruno. Primeiro, Bruno, Isso. Parabéns. Parabéns. A gente tem um carinho, eu tenho uma admiração. Tenho um grande amigo, eu até fiz uma live com ele. Depois você procura lá no LinkedIn, chama Felipe Mendonça. Ele trabalha no Wealth Manager em Miami, um dos meus melhores amigos. Eu trabalhei com ele no BTG. Ele tem uma história muito bonita no BTG. O CFA, o Ganini, que é o termo, né, é uma certificação internacional, é uma prova totalmente em inglês, é uma prova por ano. Cara, é uma certificação assim, é o mais alto nível das certificações. Por exemplo, nos bancos americanos, você tem que ter 2 certificações, né? É o Season 7, que é uma certificação parecida com o CPA 10, e você tem que ter o CFA. O CFA é uma certificação que ele te dá uma notoriedade absurda. São 3 fases, a prova é totalmente em inglês, Ganini, e é uma prova por ano. E nos Estados Unidos, quem quer trabalhar no mercado financeiro, ele acaba nem fazendo um MBA, ele tira o CFA. É uma prova com um alto índice de reprovação e é uma prova totalmente em inglês. Eu acho que o CFA ele é o ápice de uma carreira. Existe uma brincadeira. Existe um mundo antes CFA e um mundo depois CFA. Então, o CFA é uma certificação assim, brilhante, assim, é um dos meus objetivos de futuro, né? Porque é uma prova que tem que ter um amplo conhecimento em inglês, em mercado financeiro e cálculo. Então, cálculos internacionais tem umas pequenas diferenças com o Brasil. Cara, é o ápice de uma carreira no mercado financeiro, Ganini. E, Gilvan, aqui tem mais uma pergunta, né? Falando aqui o Alessandro Sandro está falando aqui. Vamos entrar aqui agora um pouquinho nessa questão do crédito, né? Eu acho que é o tema principal, talvez, dessa nossa conversa de hoje. Tem o Henrique também, que ele quer fazer uma pergunta. Desculpa te cortar. Tá bom. Qual é o cenário de atuação dos deficientes no mercado financeiro? Vamos lá, responde aí, Gilvan. Boa. Henrique, primeiro, obrigado pela sua participação. Eu vou deixar o Gilvan tocar essa live aqui, porque ele está dominando aqui. Vai lá. Ó, eu quero pegar o comentário dele e da Denise. Ó, o do Henrique é muito legal, né? Henrique, primeiro, obrigado pela sua participação. Os bancos...
Ô, Gilvão, o Henrique que é assíduo aqui, está sempre participando aqui das minhas lives. O Henrique Copywriter, mas vai lá, tu vai em Boa. frente. Parabéns, Henrique. Obrigado. Muito legal. Participa assim, que é um programa diferente, feito para uma pessoa séria. É, Então, os bancos, eles têm uma taxa de contratação para os deficientes. Em qualquer banco existe isso. É um programa muito interessante. Então, existe uma legislação para isso. Eu tenho dois grandes amigos, um que trabalha na Caixa Econômica e no Santander, que participam desse movimento. Então, os bancos olham para isso sim, tem muito mercado. E eu acho que para você participar disso, você tem que ter essa certificação, que ela é muito importante, te dá muita visibilidade. Os dois são de Niterói, curiosamente, é o Thiago Morgano, um grande abraço, Thiago, queridaço, e o Luiz Blanco, que é do Santander, até destacando aqui, os bancos fazem esse trabalho de contratação. Queria comentar só a Denise Boleta, conhece ela, Ganini? Não Denise conheço. Boleta. Denise, primeiro, obrigado pela sua participação. Ela falou o seguinte: a educação financeira deveria ter uma maior participação na escola. Cara, um dos meus projetos assim de vida porque eu fiz CIEP, né, um ensino bastante diferente com seus desafios pessoais, é que as escolas têm uma educação financeira. Ganini, uma das questões que eu tenho falado bastante é o seguinte: se você pegasse o jovem, né, da classe, o Brasil tem um desafio econômico muito grande, porque ele tem uma pouca poupança interna, uma péssima distribuição de renda. Na minha concepção, o Brasil tem essa dificuldade e vai ter. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer na escola é a ascensão social e econômica. Mas para você fazer essa ascensão social e econômica, a educação financeira tem que ser base. Por quê, Denise? Porque imagine o seguinte, e até para entrar em crédito, você tem 18 anos, você abriu uma conta bancária e ganhou um cartão de crédito, Ganini. E aí na sexta-feira você não tem dinheiro nenhum e na sua casa sua mãe falou assim: meu filho, eu tenho que comprar arroz e feijão. Como é que eu faço? Aí você fala: não, mãe, eu tenho um cartão aqui. Quanto vai dar essa compra? Ah, meu filho, vai dar R$ 2.000. E aí ela vai lá e o filho vai lá e compra essa compra de R$ 2.000, que seja o pagamento de conta. Só que o filho ganha, na verdade, R$ 800, Ganini. Então, como é que ele vai pagar um cartão que foi 2.000 se ele ganha 800? Então, ele acabou se endividando. E ele acha que vai pagar essa conta, só que essa conta cresce a juros muito alto, muito altos. Então, você acaba se endividando. Se você fica endividado, você fica com o nome sujo, aí você não tem mais emprego. Então, se nós já tivéssemos, desde, por exemplo, da formação base, a ideia de educação financeira, entendendo como é que utiliza cartão de crédito, entendendo como é que utiliza cheque especial, entendendo como é que é os acessos a crédito, uma estrutura de como você se endivida, o que é juros, o que é juros compostos, Ganini, isso seria muito diferente. Eu acho que o Brasil hoje ele tem que fazer um trabalho de tornar a si mesmo obrigatório. Toda escola pública tem que ter um programa, e eu acho que a pandemia está mostrando, se a gente não tiver profissionais, a gente possa ter, por exemplo, programas online, Ganini. Tipo, faz um pouco em casa, faz um pouco aqui, mas ensina para as pessoas, principalmente para a classe C e D e B menos, que utilizar o cartão de crédito como se fosse uma renda extra pode trazer um problema muito maior na frente. Eu queria só pegar esse comentário da Denise Boleta. Ô, Gilvan, Aqui. aproveitando esse comentário, né, uma das razões, né, a gente tem aí um dos juros mais altos do mundo, mesmo a Selic, que é a taxa básica, né, de juros, tendo caído tanto no Brasil, mas o custo do crédito, né, os juros que chegam na ponta para tanto a pessoa que quer comprar algum produto, quanto o empreendedor que quer contrair alguma dívida para poder investir no seu negócio ou para capital de giro e tudo mais, continua sendo muito alta, né? E uma das razões que se coloca aí como para causar isso, é a questão do brasileiro não ter o hábito de poupar, né? Não ter a consciência de poupar. E aí vai um pouco pela questão financeira, né? Que a maioria dos brasileiros está vendendo, vendendo o almoço para comprar a janta, ou vendendo a janta para comprar almoço, cobertor é curto, como também a falta de consciência de pensar no futuro, né? E eu acho que essa educação financeira que tanto a Denise quanto você agora falaram, tem um papel importante nessa melhoria, inclusive, dos juros, né? Então, é um ciclo virtuoso, né? Você melhora a educação financeira, as pessoas vão ter mais consciência de como se endividar e até mesmo de não se endividar quando não for necessário e fazer poupança para comprar alguma coisa ou para garantir seu futuro. E isso acaba gerando também, consequentemente, juros mais baixos, né, no Brasil. Não sei se
concorda? Queria comentar alguma coisa sobre isso também. Eu concordo, sim. Eu vou postar alguns slides aqui. Eu tenho preferido mostrar algumas Opa, questões. Isso aqui é legal, antecipei parece que a aqui. gente combinou. E é o seguinte, ó, o Brasil não consegue criar novos postos de trabalho com remuneração acima de 2 salários mínimos há 20 anos, tá? Então, nos últimos 20 anos, o Brasil não criou postos de trabalho acima de 2 salários mínimos. Ou seja, um grande desafio. Então, como é que você vai conseguir colocar na economia, por exemplo, fazer a economia crescer se as pessoas não têm renda, né? Um outro detalhe, eu até separei um livro que eu gosto muito, tá, Ganini? Que é o Jim O'Neill, que era era um dos economistas do Goldman Sachs, que criou esse termo chamado BRICS, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China. Ele fala muito que um problema de um país, por exemplo, a solução é a demografia. E aí, até para falar dessa importância de você entender de educação financeira, se eu perguntasse para vocês o seguinte, até quantos anos nós estamos vivendo na média? Então, segundo os estudos do IBGE, o homem vive até os 73 e a mulher até os 80. Mas, em linhas gerais, Ganini, está todo mundo vivendo até os 90 anos. Esse é um anuário estatístico da Previdência Social mostrando o seguinte, ó, que as pessoas estão vivendo em média até os 90 anos. Então, a grande pergunta é, se você vai viver até os 90 anos, como é que você vai fazer isso sem renda ou dependendo de um salário mínimo do Estado? Ou seja, você precisa ao longo da sua vida, e aqui tem um gráfico que a gente gosta muito, que é o ciclo da vida financeira, e você vai precisar guardar dinheiro. E aí tem um ponto interessante, Karine, que é o seguinte, ó, esse aqui é um dado bem cruel. 65% das famílias brasileiras estão endividadas, né? Esse é um estudo que mostrou o seguinte, ou seja, o Brasil tem uma grande parcela de pessoas devedoras. Então, se a gente faz uma correlação, né, de famílias endividadas de baixo salário mínimo nos próximos 20 anos, a solução é você criar um aumento de renda. E esse aumento de renda ele vai vir por alguns caminhos. Um dos caminhos que eu defendo é, primeiro, educação financeira nas escolas, acho que como obrigação para você não se endividar. Se você percebe o seguinte, o Brasil vai ter uma dificuldade maior de sair da crise, e não é só por causa do Covid, já vinha isso acontecendo, mas é porque o brasileiro está endividado. O brasileiro está endividado e o brasileiro ganha pouco. Então, como é que um cara que ganha pouco vai pagar a sua dívida? Então, a gente tem que fazer um trabalho de longo prazo de aumentar a renda. E essa semana passada, Ganini, a China teve, depois de 28 anos, a sua primeira projeção de crescimento baixa, negativa, depois de 20 anos. O que esses caras fizeram? Investiram em educação. Então, por isso que a escola hoje ela tem essa questão de ascensão econômica e financeira, Ganini, por 4 pilares, né? Mercado de capitais, gestão de negócio, tecnologia e idiomas. Porque eu acho que se você não investir nisso no futuro, até para quem é da área pedagoga, tem um termo bonito chamado STEM, né? Que é ciência, tecnologia, economia e matemática, engenharia e matemática são as profissões do futuro. Então a gente tem que investir nisso se a gente quiser ver o Brasil diferente. A educação acho que é um bom de pilar. E você está fazendo sua parte, você também sabe disso por experiência própria, né, Gilvan? A gente não falou muito aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Como é que você entrou aí nesse mercado financeiro, se você não se importar? Imagina, maneira nenhuma. Eu tenho que agradecer a muitas pessoas. Tem um cara chamado Carlos Carvalho e Renato Carvalho. São pessoas que eu tenho um carinho absurdo, né? Dos 20 aos 27 anos eu era garçom. Eu trabalhava num restaurante que fechou. Um abraço querido ao seu Raul e dona Sônia, lá do Tiramisu, que era no Botafogo Praia Shopping. Eu trabalhei ali, também trabalhei naquele Crepe Locks, que tem uma unidade do Barra Shopping. Eu era garçom e um dia uma cliente me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro mudou minha cabeça, isso me trouxe um grande estímulo e eu sou autodidata desde a época do xadrez, né? Ganini sabe, quem joga xadrez no nível de competição tem que estudar muito, então você acaba desenvolvendo uma competência de estudar sozinho, né? Você tem que fazer ali as matérias, tem que estudar e tal. E aí eu comecei a estudar sozinho no mercado financeiro e como eu era um garçom que eu tinha um mantra, né, que era brilho nos olhos, um sorriso
e muita educação, muita humildade no trato com as pessoas, um carinho muito grande pelas pessoas, eu era muito comunicativo. Eu chegava na mesa das pessoas e falava, olha, eu tô lendo esse livro aqui, ó, Pai Rico, Pai Pobre, gostou? Pô, é isso, né? E aí depois eu comecei a desenvolver um sonho que era, eu vi aquele filme A Procura da Felicidade, e eu falei, cara, que história maneira, cara, eu gostei dessa história, né? Até para falar, eu apertei a mão do Chris Gardner, agradeci a ele, porque ele foi uma inspiração. Chris Gardner é o personagem que o Will Smith interpreta na Procura da Felicidade. E aí, Galinho, eu comecei um sonho de falar assim, cara, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Então, chegava os clientes e falava, ó, tô estudando aí porque eu vou trabalhar no mercado financeiro. Cara, chegou um dia um cara chamado Rodrigo Cabral e um outro chamado André Bonilha e me deram esse passaporte para o mercado financeiro. Eu entrei num banco, na Geração Futuro, e tinha uma meta que era tirar a CPA 20 em 3 meses. Nessa época, a reprovação era muito alta. E aí eu entrei no primeiro banco, fiz essa certificação. Então, para todos que estão ouvindo, é super possível. Eu ainda não tinha nem entrado na faculdade, eu tinha acabado de ganhar a bolsa, e então não tinha terminado o segundo grau, tinha acabado de entrar no banco e só fiquei no banco porque eu tinha essa certificação. E aí depois eu fui investindo na carreira. Mas eu queria, em especial, agradecer a todos os clientes que pagaram os 10%, a todos os amigos que incentivaram, ao Matheus, que está mandando aí um abraço para mim, a todos, ao Rafael, do lado do CRA. Eu sou membro do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, tenho um programa de TV e faço uma série de eventos. Queria agradecer a eles também, que me dão um super apoio. Então, independente da sua história, da sua formação acadêmica, se você faz tudo com muita paixão, com muito brilho nos olhos e acredita numa coisa impensável, até falando de você, Ganini, quando eu vi o seu número de votação expressivo aí, eu falei, caraca, como é que o Ganini conseguiu esses votos todos, né? E então, para quem acredita muito em coisas improváveis, né? A gente está aí para contar que é possível. Verdade. E ó, o Matheus está falando que devia fazer um filme aí sobre sua história, ô, Gilvan. O Matheus é o querido, né? Matheus, que é um grande parceiro nosso também aí, né? Em várias atividades ligadas a empreendedorismo, startup, está sempre junto aqui com a gente. O Matheus fez o site da empresa, cara. O Matheus fez o site da empresa. E é um dos meus grandes conselheiros. Às vezes tem algumas questões que eu tenho que tomar decisão, é o apoio dele. Então é um cara que sempre me recebeu. Se você é empreendedor, quer construir alguma coisa, um site, uma marca, quer transformar sua ideia em realidade, cara, tem que chamar o Matheus. O Matheus é muito bom. Não sabia que vocês... Bom, por isso que eu falo, o Matheus está sempre ligado a pessoas boas. Olha aí. Isso. As pessoas boas se unem, né? E às vezes por acaso uma chega na outra. Aí foi o caso aqui, né? A gente tanto... eu conheci o Matheus, e o Matheus conhecia o Gilvan, que me conhecia, e um não sabia que o outro se conhecia, né? E aí a gente está aí nesse círculo aí bacana. Ô, Gilvan, voltando aqui para o tema, não, antes de voltar para o tema, acho que falar um pouquinho sobre a sua história ainda, né, que você contou aqui, porque é uma história muito bacana. E eu, para quem não sabe, né, o Gilvan falou no início, a gente se conhece de adolescência, né, porque a gente jogava xadrez, né, eu jogava xadrez no Alfa Barra Clube, e o Gilvan também jogou lá, nosso professor Renato Carvalho, que está aqui assistindo a gente. E a vida nos afastou por alguns anos, e aí a gente voltou a se encontrar, né, no início desse ano agora, lá no gabinete, inclusive, do Alexandre, que eu geralmente trabalho lá quando eu estou no Rio, e eu soube da história dele, que era uma história fantástica, né, e a gente perdeu o contato esses anos todos, e eu mesmo fiquei surpreso e feliz quando você contou essa história, quando eu vi quem você era hoje, né, como é que você estava, e vi seu rosto bonito, né, no sentido bonito. E eu fiquei muito feliz. Aí, o Renato aí, ó. Renato aí. Eu achei muito legal tudo isso. Mas eu acho que você também, agora, na sua atividade atual, você quer que novos Gilvães apareçam, né? Pessoas que têm uma história como você. Inclusive, você falou isso no início, né? De trazer o programa. A primeira iniciativa era trazer negros, né, para o mercado financeiro. Agora, mas não só isso. Acho que tem uma ideia de democratizar o mercado financeiro de maneira geral.
Você tem outras histórias, você vê pessoas que já passaram pelo seu. Não precisa contar nomes ou detalhes, mas assim, algumas outras histórias, outros exemplos de pessoas que passaram aí pelo seu curso e que hoje estão bombando, que nem você no mercado financeiro? Ó, primeiro, dizer que todo esse sucesso ele vem de uma equipe muito dedicada. A gente tem ali uma linha de Me deu uma travada aqui. Não sei se vocês estão assistindo, estão conseguindo ouvir o Gilvan, mas aqui para mim ele travou. Vamos ver se ele volta daqui a pouquinho. Opa, Voltou? voltou, Voltou? voltou, Voltou, voltou. voltou, voltou. Então a gente primeiro agradecer ao time todo que participa, especial também a minha esposa, Dione, que é uma querida. Agradecer a todos os mentores, ao Oscar Decotelli, ao Samuel Barros, que são as pessoas que pensam o negócio, ao Dario Pérez, ao Matheus, que sempre dão bons conselhos. As histórias de sucesso são o seguinte. O Dario está aqui, o querido. As histórias são o seguinte: lá em Nova Iguaçu, quando você entra num banco, você ganha, em linhas gerais, R$ 2.000. Né? Isso num mundo de um jovem de 18, 19 anos é um valor muito representativo. Alguns desses jovens acabam sustentando a família e porque ele tem vale alimentação, vale refeição, então ele ajuda nas despesas de casa. Então, quando a gente começou o curso, eu confesso para você que eu falei, cara, uma ideia aqui é certificar. À medida que o tempo foi passando, eu falei assim, cara, existe aqui uma geração de renda, né? Você está gerando renda, né? Você está construindo valores. E aí essas pessoas começaram a entrar no banco e eles voltavam agradecendo, assim, falaram, cara, muito obrigado, eu fiz o curso, passei no banco e fui efetivado. Agora, que ele sai de um salário, por exemplo, de meio salário, R$ 800, vai para R$ 2.000. E isso é um dos pontos. Umas outras questões também são o seguinte, são as palestras gratuitas, né? A gente faz uma série de palestras gratuitas. A gente fez uma palestra gratuita em algumas faculdades, e aí um desses jovens gostou da palestra e falou assim, cara, eu quero ficar que nem esse negão aí. Aí eu falei assim, cara louco, meu. Vai dormir pouco, vai ficar com muita dor de cabeça. E hoje ele trabalhou na Geração Futuro também, eu indiquei ele para um processo seletivo, e ele está na Geração Futuro e agora fez uma outra transição de carreira. Então, como eu tenho um círculo muito ativo em diversas corretoras, em diversos bancos e diversas empresas, eu acabo indicando algum desses profissionais mais brilhantes. Então, a gente tem várias histórias de jovens que foram efetivados nos seus bancos, hoje estão ganhando mais. Outros jovens, por exemplo, que saíram de uma posição econômica para outra, a gente sempre fala que você tem que crescer. Eu acho que o mercado dos bancos no Brasil, ele está engatinhando. Eu queria mostrar umas coisas aqui, Ganini, que é o seguinte, só para você entender como é que é o mercado brasileiro. Aqui tem uns dados legais. Essa é de uma revista Exame, que mostra o seguinte: o Brasil, hoje ele tem uma concentração, né? 88% do mercado está na mão de 5 grandes bancos, né? Você vê que, por exemplo, depois da crise de 2008, você teve uma grande concentração. Até o Roberto Campos Neto, que é o grande nome do Banco Central, falou sobre isso, que as crises acabam criando uma grande concentração bancária, e ele luta contra isso. O que isso mostra? Que o Brasil precisa investir em novas fórmulas de aumentar a participação do setor financeiro. Quais seriam essas formas? Seriam as fintechs, né? As empresas de finanças e tecnologia que estão tendo uma legislação muito favorável. Então, elas oferecem crédito, têm menos tarifas. A gente não está aqui defendendo contra quem não tem tarifa, mas está estimulando. Tá? Lembra que eu até mostrei um dado anterior, o Brasil tem 43 milhões de pessoas que estão fora do sistema financeiro. Isso é tão preocupante que agora, nessa distribuição de renda que o governo fez, essa transferência de renda, nós tivemos um grande problema, que era como algumas famílias iriam acessar o crédito. Por quê? Porque o Brasil ainda tem muitas pessoas desbancarizadas. Então, esse aumento do sistema financeiro foi importante, e aí a gente fez um trabalho também muito bacana. Eu fui o CFO do Banco Maré, o Banco Maré, que é uma fintech que surgiu dentro da favela da Maré. Eu estive em Genebra depois fazendo uma palestra sobre o Banco Maré, porque a gente precisa aumentar a participação das pessoas no sistema. Então, as grandes transformações foram aumento de renda e pessoas que cresceram dentro dos bancos, que começaram na função e foram para outras funções. Só que hoje, é como eu te falei, acho que a gente tem que aumentar, acho que não é só os bancos, mas as empresas, o mercado financeiro, por exemplo, o Ganini, precisa de mais atores. Você vê, tem uma grande concentração bancária. Quero destacar aqui também o seguinte: algumas pessoas aqui, tem o Alexandre
Alexandro Sandro, né, que ele fez uma pergunta, para quem está com problema de crédito e tal, ou seja, para quem está com problema de crédito, a grande ideia é fazer parcerias, né? Acho que esse momento, até para responder umas questões aqui, é fazer parcerias. Como assim parcerias? Existem, por exemplo, pessoas que estão com e-commerce separado. Então, você vai lá e faz uma associação com esse e-commerce. Às vezes, você não tem uma linha de negócio que você precisa investir. Então, você faz uma parceria. E para quem está olhando para crédito, teve alguém que perguntou sobre microcrédito para quem está negativado. Existe uma ferramenta muito difundida na Índia, que são as instituições de microcrédito, né? Aquelas associações coletivas que oferecem microcrédito para empreendedores, eles ficam ali monitorando o seu negócio, mas eu acho que esse é o caminho aí, microcrédito e parcerias, para responder algumas perguntas que ficaram no ar. Desculpa, Ganini, falei um pouquinho demais aí. Oh, não, é isso aí, não, perfeito. Ô, Givan, falando agora um pouco sobre o momento atual, né? Coronavírus e crise, pandemia, muita gente quebrando, ou espero que ainda não tanto, mas que estão com medo aí de quebrar, até pela falta de fluxo de caixa, pela dificuldade de ter acesso a crédito. Como é que você vê esse momento agora? O que você acha que a gente tem que fazer como país e os empreendedores? Quem está assistindo aqui, a gente também está em casa, que está com medo disso tudo, né? Seja quem é empreendedor, seja quem trabalha para alguma empresa. Como é que você vê esse momento em relação à parte financeira, juros e acesso a crédito? O Brasil está pagando um preço pelo atraso no desenvolvimento do mercado de capitais, da geração de renda e do conhecimento, vamos colocar assim, né? O Brasil, só para falar um ponto importante, tem 25 anos que o Brasil tem uma moeda estável chamada real, né? O Brasil só tem 25 anos de estabilidade econômica. Então, na minha visão, Ganini, o Brasil ele é dividido de duas maneiras, tá? A primeira maneira é quem teve problemas de confisco na poupança, né? Quem teve confisco na poupança, ele é muito impressionado, ele tem medo da economia e ele aprendeu que ele deveria gastar o dinheiro absurdamente porque ele não ia ter renda no outro dia. O Brasil já teve inflação de 3.000%. E você tem uma outra população, que me enquadra eu, você e algumas pessoas que estão aqui, como o Matheus e o Dario, que vive 25 anos de uma inflação meio que normalizada. Então, o Brasil ele é jovem economicamente por estabilidade. Dito isso, qual é o problema do crédito, né? Os bancos, o Armínio Fraga fez um estudo brilhante sobre isso, falando que os bancos colocam os juros muito alto porque tem um risco de inadimplência muito alto, né? Por que esse risco de inadimplência existe? Como eu mostrei anteriormente, o Brasil não paga altos salários há 20 anos, né? São 2 salários mínimos nos últimos 20 anos. Então o brasileiro não tem renda. Se ele não tem renda, ele vai acabar não pagando suas contas, ficando endividado, né? Então ele coloca os juros lá na altura. Esse ano especificamente é um ano que o Banco Central, via Roberto Campos Neto, fez um trabalho interessante, né, limitando o cheque especial a 8%. Ano passado, o Ilan Goldfan, que foi eleito um dos melhores presidentes da América, que eu sou fãzaço do cara, eu dou aula também na FGV, tem uma matéria lá, até agradecer o Thiago Botti no FGV também. Ele fez um trabalho, eu dei aula para a filha do Ilan, fiquei muito feliz, eu sou assim, adoro o trabalho do cara, eu sou fãzaço do Ilan. O dia que eu vejo, eu falo, mas o Ilan fez um trabalho de, por exemplo, o cartão de crédito, quando você paga as parcelas atrasadas depois de um período, ele congela a dívida e ela não fica mais gerando 15% ao mês. Foi um trabalho interessantíssimo. Então, o Brasil vem fazendo alguns trabalhos de reeducação do crédito. O crédito é muito caro no Brasil. Por quê? Porque como os bancos defendem, o Armínio Fraga fez um estudo brilhante sobre isso, pode botar no Google o estudo do Armínio Fraga, você tem ali um desafio econômico, porque as pessoas ganham mal. O Brasil, percebam o seguinte, esse é um dado curiosíssimo, Ganini, 1% dos mais ricos controlam 57% do PIB brasileiro. O PIB brasileiro, segundo o IBGE, é de 7,3 trilhões de reais. Então, 50%, 1% controla 50% disso. A outra grande camada não tem renda. Então, você acaba, por exemplo, agora que está acontecendo com os empreendedores, micro e pequenos empreendedores, até para avançar um pouquinho mais no crédito, tem um problemaço, porque os bancos, até o Instituto do Varejo, foi lá, mandou uma carta do Banco Central, Ganini, falando o seguinte, olha só, os bancos aumentaram as taxas. Mas por que os bancos aumentaram as taxas? Porque ele está vendo o seguinte, vai ter um nível de inadimplência muito alto,
Se eu conceder crédito agora, essa pessoa não vai me pagar e eu vou ter um PDD, que é um provisionamento de débito duvidoso. Então eu não quero ter PDD não, meu amigo. Eu não vou botar o crédito lá em cima e você se vira aqui. E aí é onde que entra, Ganini, a ideia do mercado de capitais. Por exemplo, quando você olha os Estados Unidos, você, como várias empresas têm acesso a crédito, se o Brasil tivesse mais facilidade ao acesso a crédito, ao mercado de capitais, o que é isso? Eu quero vender um pedaço da minha dívida. Eu crio lá uma debênture. Eu crio uma debênture. O que é uma debênture? É um título de dívida que toda empresa SA pode emitir, onde você promete uma rentabilidade futura ao seu investidor. Então, você poderia ter os debêntures, você poderia vender participação em empresas, você poderia criar uma série de modelagem financeira para permitir micro e pequenas empresas ter acesso mais rápido. Por quê? Tem um dado, Ganini, que você vai ficar agora aqui interessante, que é o seguinte, ó. O Brasil tem, atualmente, 834 bilhões de reais na poupança. Quanto rende a poupança? A poupança rende algo em torno de 2,75 ao ano. Então, se você tivesse um mecanismo, nada, né, não é nada. Então, o que você teria que fazer? Estimular. Olha só, sai do mercado, sai da poupança e vem para o mercado de capitais. Não estou dizendo ações, mas permita. E aí, qual é o problema de você utilizar o mercado de capitais, Ganini? Muito custo. É muito caro ser uma SA, é muito caro ter uma ação listada em bolsa de valores. Depende de muita gente competente. Gente competente é caro no Brasil, porque existem alguns estudos que mostram, a CDE tem um estudo muito legal. Quanto mais renda, quanto mais estudo você tem, mais você ganha. O Brasil tem uma lógica diferente. Então, se a gente tivesse esse estímulo de tirar o saldo da poupança, você vê, 834 bilhões de reais rendendo 2% ao ano, né, e fizesse essa migração para o mercado de capitais, seria mais fácil. Então, o Brasil vai ter um problema de crédito, os bancos não vão conceder o crédito de uma maneira tão fácil, né? Algumas pessoas também, Ganinho, só para te mostrar um dado, você vai gostar aqui de ver de certa forma, para entender que é o seguinte, ó. O Brasil tem uma história, né, de juros. Para a gente entender o Brasil, quando eu falo que o Brasil é jovem, muito interessante, tá? Em 1999, a taxa Selic era 45% ao ano. A conta é o seguinte, Ganini, se você tinha lá R$1 milhão, você ganhava 45% de retorno ao ano, né? A gente estava ali participando do xadrez, a gente não sabia disso na época, né, Ganini? Mas, e à medida que o Brasil vai avançando em termos de economia, controlando a inflação, fazendo superávit primário, você vê que o Brasil vem caminhando para uma taxa de juros mais decente, como dizem algumas pessoas, que é a taxa de um dígito. Em 2003, a taxa de juros era 26,50 e hoje ela está em 3,75, que a gente abaixou agora na crise, que é um dos menores patamares. Então, se a gente ficar com essa taxa de juros, isso é um estímulo do governo para aumentar o mercado de capitais. Qual a coisa ruim dessa história? É que essa taxa de juros tão baixa, ela também não está nos empréstimos, né? Porque quando você vai pegar um empréstimo, ele não é essa taxa no Brasil. Isso é uma das coisas que mais incomoda a gente, porque quando você vai pegar um empréstimo, não é 3,75 ao ano, como nos Estados Unidos, é 3,75 ou 4,5 ao mês. Então o empreendedor ele vai ter um problema. Então acho que uma das soluções do crédito é a gente ter na Câmara aí, Ganini, eu acho que você representa essa voz, novas discussões nesse sentido, sabe? De estimular um crédito mais barato, de aumentar a competição, de tornar a educação financeira, porque assim, os bancos, sendo bem transparente, com muito respeito aos bancários, né, que eu fiz parte e hoje dou cursos preparatórios para eles, os bancos têm um problema. Ele sabe que se ele der crédito para uma pessoa que não tem renda, essa renda ele não vai pagar. É como o seguinte, Ganini, me empresta aí, Ganini, 500 mil reais. Você fala assim, caraca, João, mas como é que você vai me pagar 500 mil reais? Eu vou te pagar, tem aqui uma coisa, eu vou te pagar. Vou pagar você. E aí você me empresta o dinheiro e eu não te pago. Aí você fala assim, caraca, perdi 500 mil reais. Acho que às vezes a gente também tem que pensar na ótica dos bancos. Lógico, tem juros, tem uma questão envolvida, mas se você vai emprestar, se chega uma pessoa que não tem crédito, que não tem renda, para te pedir renda, você sabe que se você emprestar o seu dinheiro, você vai perder seu dinheiro. Então, o que o banco faz? Eu acho que o governo ele tem que criar novos mecanismos. Então, microcrédito, assim, aumentar o número de fintechs, reduzir os custos. Fintechs é uma coisa importantíssima, Ganini. Você que esteve lá nos Estados Unidos, você sabe, o mercado leva um jeito nesse sentido. Então, falei um pouquinho demais aqui, mas era isso. Não, é isso aí. A aula aqui do nosso
professor Gilvan. Gilvan, a Nair perguntou aqui uma coisa ligada ao que você falou agora. Você falou tem que tirar dinheiro da poupança, né? Tem que ter incentivo para que as pessoas tirem dinheiro da poupança e coloquem no mercado de capitais. Aí ela perguntou, se tirar o dinheiro da poupança e colocar no Tesouro Direto, também está ajudando de alguma forma ou não serve de nada? Então, essa sua pergunta é ótima, porque, né, em 2001, o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele entendeu que ele tinha a sua dívida atrelada muito a investidores institucionais. Né? O que são investidores institucionais? São grandes investidores, são os fundos de pensão, leia-se Previ, Petros, Funcef. Então, toda vez que ele ia precisar de dinheiro, ele tinha que vender títulos públicos para esses investidores. Então, para ele diversificar a receita, ele criou o Tesouro Direto, onde ele permitiu que as famílias pudessem comprar as dívidas do país, né, limitado a R$1 milhão ao mês. No primeiro momento, isso foi assim estranho, tinha uma pouca participação, mas acabou se tornando uma grande medida para popularizar o mercado de capitais para as famílias. Então, sim, é uma alternativa. O Tesouro Direto ele tem 3 tipos de títulos. Você precisa entender esses 3 tipos de títulos. É uma das questões que eu tenho debatido muito atualmente, até alguns artigos publicados sobre isso, que é o seguinte. O Tesouro Direto ele tem 3 tipos de títulos. Você tem que entender qual é o título que tem menos risco, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem menor risco, por quê? Porque ele acompanha a taxa de juros. Muitas pessoas, quando compram o título, Denise, elas falam assim, eu vou comprar esse título aqui do Tesouro Direto que vence em 2031. E aí esse título tem um risco que a gente chama no mercado financeiro, que é risco de taxa de juros. É quando os juros aumentam e você está, por exemplo, você tem uma taxa a 3 e a taxa de 2031 está 5. Só que se em 2031 a taxa tiver 10, o seu título não é tão interessante, porque você tem um título de 5 e em 2031 a taxa é 10. Esse tipo de cálculo não precisa muito pensamento. Pensa o seguinte, eu tenho 5, que é o meu título, e agora o mercado é 10. O que é melhor, o 5 ou o 10? É o 10, então o seu título não é tão atrativo. Então as pessoas têm que ter esse cuidado, mas sim, eu até brinco nas aulas, assim, quero agradecer o outro governo que fez isso, que foi a ideia de aumentar a remuneração do fundo de garantia, Ganini, que era uma remuneração ridícula. A gente tinha lá uma medida compulsória de contribuir para o fundo de garantia e tinha uma péssima rentabilidade. Só para vocês entenderem, pessoal, o fundo de garantia no passado rendia menos do que a inflação. Quando isso acontece, você tem taxa real negativa. O que é isso? O seu dinheiro está rentabilizando menor do que o aumento dos preços. Então, o aumento dos preços é mais impactante do que o seu dinheiro. Então, isso mudou... Né? Está perdendo dinheiro, que é o que está acontecendo hoje na poupança, né? Só que, Ganini, o Brasil tem um desafio louco, né? Você vai rir agora. Toda vez que o Brasil vai fazer essa mudança de taxa de juros, o que é essa mudança de taxa de juros? É sair da poupança e ir para o mercado de capitais, aumentar a participação dos investidores no mercado de ações. Tem uma grave crise, como a gente chama no mercado financeiro, um Black Swan. O Brasil tentou fazer esse movimento, eu até preparei aqui, deixa eu te mostrar, só um segundinho. O Brasil ele fez aqui uma mudança, só para as pessoas visualizarem aqui, de juros. Deixa eu mostrar um dado, eu adoro esse gráfico, tá, Ganini? Eu adoro esse gráfico. Esse gráfico é o seguinte, a linha amarela é a taxa Selic, tá? Então, quando a taxa Selic lá em 2015 era 14,25, os fundos de ações e os fundos multimercados tinham uma péssima captação de recursos. Dá uma olhadinha aí, ó. Então, você vê que eles estavam negativos. Mas à medida que a taxa de juros foi descendo, que é essa linha amarela, a captação em fundos de ações e multimercados aumentaram. Ou seja, os investidores começaram a sair de produtos conservadores, títulos públicos, poupança, para multimercado e ações. Qual é o problema disso? Hoje, depois de mais de 4 anos aqui de alta, os investidores, só para você ter uma ideia, mostrar aqui um outro gráfico, esse gráfico é o seguinte, tá? É o Ibovespa, que é a referência do mercado, desde 2007 a 2019. Olha aqui, em 2016, a Bolsa teve uma alta de 39%, 27%, 15% e 31%. Ela saiu de um patamar de janeiro de 2016 de 38 para 117 mil pontos. O que eu quero contar com isso aqui é o seguinte, que toda vez agora que muitas pessoas estavam acreditando que o mercado de ações ia ter uma forte alta, teve esse Black Swan, esse cisne negro, como a gente brinca no mercado, que atrapalhou. Então,
toda vez que o brasileiro fala assim, eu tenho que sair da poupança, eu tenho que ir para o mercado de ações, eu tenho que ir para o Tesouro Direto, ele tem um incidente que machuca ele emocionalmente nos seus investimentos e atrasa mais. Eu sempre tenho falado, Ganini, que essa transformação que a gente está falando aqui precisa de você e mais pessoas com mandatos e propostas de longo prazo, né? Porque essa mudança ela não vai ser em 5, e 10 e 15, possa ser em 20 anos. Então a gente tem que ter um projeto, Ganini, eu vejo que você fala muito sobre isso, de longo prazo para mudar a economia. Porque se a gente ficar pensando em curto prazo, por exemplo, tudo que eu mostrei aqui são números assustadores que não vão acontecer em 5 anos, 4 anos. Né? Então a gente tem que ter um partido forte, pessoas fortes e compromissos bem direcionados no longo prazo. Gilvan, 5 minutos finais, na verdade 4 minutos e meio. A gente tinha que, acho que contigo dava para fazer umas 10 lives aqui. Pode convidar, eu volto. Uma live para cada tema, falar sobre, mais uma vez, sobre sua escola de educação financeira, falar sobre sua história de vida, falar sobre finanças. Dá para fazer aqui uma série só com você. Né? De repente a gente chama aí só para fazer uma série com você só no meu podcast também. De repente vale a pena fazer isso. Mas, Gilvan, queria te agradecer mais uma vez. Muito legal o papo aqui. Alguém falou aqui que foi a melhor live que a gente teve. Não sei se foi a melhor, não vou botar os outros com ciúmes, mas com certeza está lá no topo das lives aqui. E muito bom mesmo. Obrigado pela presença. E aí vou te pedir aí para usar esses 4 minutos finais, quase 3 agora, para você passar uma mensagem, se despedir e deixar também algo que faltou aqui, você botar onde te encontrar, qual é o seu canal, o seu site, o nome da sua escola de negócio e fazer o jabá também, né? Acho que fazer o jabá, né? Fazer o jabá, exatamente. Boa. Então vai lá, Gilvan. Obrigado mais uma vez, muito bom. E agradecer também quem assistiu a gente. Quem não assistiu ao vivo aqui pode assistir depois. Fica 24 horas aqui no Instagram. Vai estar no YouTube em breve e também no meu podcast, qualquer plataforma de podcast que a gente tem hoje. Boa. Primeiro eu queria apresentar para vocês tem uma brincadeira aqui que você vai rir pra caramba. O nome da empresa é Financeira Academy. Foi construído comigo e uma das minhas sócias que hoje saiu porque ela é private do Itaú. Então o nome Financier é Financeira Academy. Esse aqui é o nosso site, tá aqui o link para vocês. São cursos preparatórios, imersão, tem uma parte social, tem blog, tem alguns depoimentos também bem legais. Ganini, os depoimentos vale a pena conferir, tem os videozinhos contando. Engraçado, o nome é o seguinte, vocês vão rir pra caramba, assim. A gente estava pensando no nome e ela falou assim, amigo, o que te lembra de finanças, assim, que você gosta? Eu falei, eu adoro um biscoitinho chamado Financier, que é finanças em francês, mas é um biscoitinho delicioso, quem gosta de café conhece. E aí eu estava em Nova York, o Matheus, só para falar aqui, o Matheus que fez o site, tá aqui falando, foi ele que fez o site. E aí eu estava em Nova York e dentro do Grand Central tem uma lojinha chamada Financier, que tinha lá o biscoitinho. Eu tirei uma foto e falei, até aqui tem Financier. O pessoal riu pra caramba. Foi muito engraçado. Mas eu queria agradecer muito o Financier, Financeira Academy, tá aí o link, vocês podem voltar. Eu queria agradecer muito ao Renato Carvalho e ao Carlos Carvalho, que foram duas pessoas extremamente importantes. Tem um ponto da minha vida que é o xadrez, né? O xadrez eu devo muito a esse esporte, que moldou meu caráter, forjou algumas questões, me ensinou a ideia de você ser gentil com as pessoas, você ter um pensamento estratégico. E o Carlos Carvalho e o Renato Carvalho me ajudaram muito, porque eu não tinha dinheiro para pagar isso, para construir isso. E um dos meus primeiros investimentos, né, tenho que deixar registrado aqui, foi comprar um imóvel na Rocinha, que eu paguei durante 3 anos. Aí quando entrei no mercado eu saí, e eu fui vizinho do Carlos, ia na casa dele, visitava muito ele. Quero agradecer demais. Segunda mensagem, pessoal, assim, os tempos difíceis estão pela frente, mas não deixem de acreditar. Eu olho para o Ganini e vejo o homem que ele se tornou, né, assim, cara, partindo nunca pensei que ele seria político, muito bem votado, com uma atuação expoente, assim, cara, é incrível. Então são essas histórias que a gente tem que se apoiar agora. Procurem pensar de maneira positiva. Hoje a gente tem feito parceria com algumas escolas, então se você tem uma escola e queira fazer uma parceria para levar a nossa metodologia para a escola, cara, queria falar para vocês, procura aí nosso contato, pode me chamar, na Gilvan Bueno Costa aí no Instagram, mandar as mensagens. Queria falar que a gente está fazendo algumas parcerias na crise, porque são importantes,
E a gente vai querer transformar. E uma das coisas que eu queria agradecer muito é essa transformação, Ganini, que você, o Carlos e o Renato fizeram na minha vida, sempre me ajudando, me apoiando. Eu lembro que eu passava lá nos torneios, você, pô, era muito querido. Cara, agradecer imensamente aí. E, cara, acho que a gente pode fazer mais lives aí, mais podcasts. Vamos sim. Vai cair, Gilvão.